Romanos 8, do verso 18 até o verso 25, deixa sua Bíblia aberta e acompanha a leitura, diz assim: porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção de nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar? Deus, tua palavra que é viva, poderosa, foi lida nesta noite. Nós necessitamos, ó Pai, compreender cada vez mais da tua palavra. Necessitamos ouvir a tua voz, nos direcionando, nos guiando, nos conduzindo, confortando os nossos corações, trazendo esperança para nós. Por isso o teu Santo Espírito precisa agir, ó Deus, no nosso meio nessa noite. Que o Senhor possa de forma profunda falar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, à medida que os anos passam, acumulamos não apenas experiências de vida, mas também acumulamos experiências doloridas. Viver não é fácil, e os anos trazem isso cada vez mais evidente para as pessoas. Quanto mais tempo a gente vive, mais experiências com sofrimentos boa parte de nós passamos. Alguém já disse que os anos esculpem em nossos rostos não apenas marcas do tempo, mas também mostram o declínio da própria vida. De certa forma, nós entramos no mundo chorando e saímos dele chorando. E deixamos muito dos nossos queridos, amados, em lágrimas quando isso acontece. Shakespeare, aquele escritor famoso, conhecido, ele, ao descrever um pouco sobre sofrimento e dor neste mundo, ele diz assim: a cada manhã, novas viúvas planteiam, novos órfãos choram, novos lamentos golpeiam a face do céu. E de certa forma é assim mesmo. Mesmo quando você não passa um dia passando por um grande sofrimento, alguém está sofrendo. Muitas pessoas estão sofrendo. No hospital está cheio de gente sofrendo. Familiares de pessoas que estão enfermas estão sofrendo. Gente recebe laudos sobre a sua saúde após uma consulta, após um exame, e se deparam com a realidade da finitude da vida. Pessoas perdem emprego e tantos sofrimentos que nós sabemos que existe. Nós passamos por eles, o mundo está passando, e a grande questão, a grande pergunta é: será que tem como nós termos esperança diante de tanto sofrimento? Talvez diante das notícias econômicas, políticas, diante das perspectivas educacionais da próxima geração, diante da formação de novas crianças, adolescentes que você vê e você diz: esse mundo está perdido, o que será desse mundo? Será que tem como ter esperança então diante de tudo isso? Talvez você que entra aqui nessa noite, talvez você está no meio de um grande sofrimento. Creio eu que nós podemos sim ter esperança, podemos viver sendo um otimista bíblico. Essa palavra, otimista,
bíblico é muito importante. Porque há um otimismo que é falso. Há um otimismo que é uma ilusão. É um otimismo de um pensamento positivo que você talvez coloque sobre você, dizendo, vai dar tudo certo. E aí rapidinho você percebe que não vai dar tudo certo. Virada de ano, esse sentimento desse otimismo ilusório ronda as nossas vidas. E todo 31 para o dia 1º a gente está dizendo, este ano vai. Até que você percebe que a virada de ano não mudou as circunstâncias ao seu redor e às vezes você continua naufragando. Embora exista esse otimismo que é ilusório, mas há um outro tipo de otimismo, o otimismo bíblico, que às vezes não é compreendido pelo descrente. Karl Marx, ao analisar a religião e o sofrimento das pessoas, ele fez aquela famosa, tornou conhecida a famosa frase, o cristianismo, a religião é o ópio do povo. A ideia de que essa expectativa de um mundo pós essa realidade, na verdade faz com que as pessoas se acomodem na sua situação. E naturalmente que o pensamento de Karl Marx está totalmente equivocado nesse ponto e em tantos outros que vão derivar de um materialismo histórico, onde não tem esperança pós este mundo, onde a vida resume a uma guerra de classes, de lutas, porque afinal de contas é isso que tem para acontecer. Esse otimismo bíblico não é um ópio, ele é uma realidade. Ele é um consolo verdadeiro para as nossas vidas. Ele é a única esperança que alguém tem de fato, porque todas as outras terminam diante da finitude do ser humano. Num leito de hospital, não há dinheiro que é capaz de resolver quando a morte chega. Cultura nenhuma é capaz de resolver os dilemas que a própria natureza impõe sobre nós. Nós precisamos de algo que de fato nos faça enxergar qual a solução para o mundo. Onde que esse otimismo bíblico se ampara? E é sobre isso que eu quero olhar com você à luz do que Paulo faz aqui. Diante do sofrimento da vida, viva com esperança de dias melhores. Diante do sofrimento, viva com esperança de dias melhores. E a primeira lição que nós iremos ver é que nós precisamos lembrar da grande desproporção que há entre os sofrimentos presentes e a glória futura. Olha lá o verso 18. Antes de nós lermos o verso 18, você precisa compreender que o texto bíblico é uma sequência. E Paulo, no verso 17, ele fez uma afirmação maravilhosa. Olha lá o verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Ele está dizendo, se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, tá? A gente herda as coisas que são do Senhor. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Mas o que é essa união com Cristo? O que é que o fato de sermos herdeiros das coisas de Cristo? Olha lá a continuidade. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. A nossa unidade com Cristo nos faz sofrer com Cristo e nos faz sermos glorificados com Cristo. Porque nós somos herdeiros das coisas de Cristo. E Cristo foi duramente perseguido, sofreu, passou por aflições, mas foi glorificado, está glorificado no céu atualmente. Ele está dizendo, se nós somos herdeiros com Cristo, então nós sofremos com Ele, e nós seremos glorificados. A partir dessa afirmação que ele entra no texto da nossa meditação, que é o verso 18, por quê? Percebe? O porquê está interligando. Eu não estou abordando a parte anterior, mas eu quero mostrar para você como que o fato de sermos herdeiros com Cristo não nos isenta do sofrimento, mas nos dá esperança. Olha lá o verso 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, como que nós podemos, em um mundo de sofrimento, ter esperança? Primeiro, lembrar da grande desproporção que há entre sofrimentos presentes
e a glória futura. Paulo usa uma expressão dizendo, tenho por certo, porque para mim tenho por certo. Não é uma hipótese, não é uma possibilidade. Paulo não está apostando contra alguma coisa, dizendo, talvez dê certo se eu acreditar assim. Não, ele tem convicção absoluta. Ele tem por certo que deve olhar para o mundo, dividindo o mundo em duas épocas. E essa é uma divisão que nós precisamos aprender a fazer. Nós precisamos olhar para a história e dividir em dois grandes períodos. O tempo presente e o futuro, ou a glória que há de ser revelada. A nossa vida não se limita apenas ao tempo presente. O tempo presente abarca desde a queda de Adão até o dia da volta de Cristo. E percebe, Paulo está dizendo, durante toda essa era do tempo presente, haverá sofrimentos. Ele usa o plural. Ele não nega a realidade do sofrimento, ele não crê que se meditar, se transpor, ele perpassa o sofrimento, que o sofrimento é uma ilusão, que o sofrimento é apenas dependendo do ângulo em que você olha para a realidade, nada disso. Ele tem convicção absoluta que esse tempo presente é o tempo do sofrimento. Tenha a vida boa que você tiver, esse é o tempo do sofrimento, e de diversos tipos. Mas Paulo olha para isso, e Paulo dividiu a vida, dividiu a história em dois períodos, o tempo presente e o futuro. A glória a ser revelada em nós. E aí é como se ele pegasse dois pratos e colocasse numa balança. E colocasse de um lado todos os sofrimentos possíveis do tempo presente. E só para você ter ideia, Paulo sabe o que é sofrer. Vou pedir ao nosso irmão Ariel, se possível, projetar aqui para a gente o texto de 2 Coríntios, capítulo 11. Aqui a gente encontra algumas descrições do sofrimento de Paulo, 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, Ariel. 11, verso 23. Verso 23. Vamos ler, irmãos? Olha, e leia isso aqui pensando nesses sofrimentos, tá bom? São ministros de Cristo, falo como fora de mim. E ainda ele começa, vamos ler? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Pode passar, Ariel, até o 29. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas. Vamos, irmãos, vocês já cansaram do sofrimento do Paulo? Capaz, nem ler vocês estão aguentando, quanto mais sofrer isso aqui. Vamos lá de novo, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me infame. Ele dá uma lista aqui de sofrimentos. Aqui em Romanos ele diz, coloca tudo isso e muito mais numa balança, todos os sofrimentos do tempo presente. E no outro prato da balança, coloque a glória que há de ser revelada em nós. E sabe qual que é a conclusão de Paulo? É que não tem como comparar. Olha lá o verso 18 de Romanos, o capítulo 8, verso 18. Ó. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente
não podem ser comparados. Ele está dizendo, não dá, não tem relação, não é que aqui é o dobro, não é que a glória do futuro é o triplo, o quádruplo, eles não tem como comparar, é desproporcional isso. Perceba como que nós podemos enfrentar os sofrimentos do tempo presente. Lembrar da grande desproporção que há entre os sofrimentos de agora e a glória do futuro. É só assim que você encontra consolo. Esse homem que escreveu isso aqui, depois ele vai ser preso e vai ser morto. E quando ele está na prisão, ciente da morte, ciente que vai ser decapitado, ele escreve uma carta e diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora eu estou esperando a coroa da justiça me ser entregue. Percebe essa convicção de algo que transpõe, e esse transpor aqui não é agora a morte, é algo mais do que a morte, é a glória do futuro que vai ser revelada. Eu e você precisamos lembrar que há uma desproporção entre o que você sofre e aquilo que você vai herdar. Divida a história assim, você encontrará ânimo para perseverar, independe da quantidade de sofrimento que vem sobre você. Aliás, um pouco disso foi a forma como Cristo vivenciou a sua realidade. Paulo diz em Filipenses que Cristo, ciente da glória que estava para ser dada a ele suportou a cruz. Esse é o caminho da humilhação, do sofrimento, para depois herdar a glória. Por isso nós estamos unidos a Cristo. E nós estamos hoje passando pela nossa jornada de sofrimento, mas olhando lá para frente. E Paulo quer que nós saiamos daqui nessa noite fazendo essa afirmação categórica: não pode ser comparado. Mas quem pode ter essa visão? Quem compreende que a vida tem essa dimensão de continuidade. Porque se você achar que a vida termina quando você suspirar pela última vez, quando a morte chegar, não tem mais esperança. Mas se você entende que a glória a ser revelada no futuro, isso muda tudo. Olha ainda o verso 18 e olha o detalhe aqui. Olha o verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Interessante que Paulo não está dizendo de uma glória que vai ser revelada a nós. Não, ele está dizendo de uma glória que vai ser revelada em nós. Uma glória que perpassa dentro de nós, entra em nós. Aquilo que nós vamos viver nos novos céus e nova terra, não é algo apenas que nós vamos contemplar. E a Bíblia diz da glória de Cristo que vem, que não vai precisar nem de luz, usando figuras comparativas, dizendo porque a luz será o próprio Cordeiro. Mas há algo mais, a glória não vai ser apenas diante de nós, não apenas o lugar belo, transformado, não apenas o Senhor diante de nós, mas a glória vai estar dentro de nós, em nós. Nós seremos o objeto desta glória. Não é à toa que João diz que quando nós vemos Cristo, nós seremos semelhantes a Ele. Esse é o processo da vida, essa é a grande promessa que nós temos, esse é o grande objetivo da nossa vida. Paulo teve um gostinho de algumas coisas do pós. Capítulo 11 que nós lemos, aquela série de sofrimentos de Paulo, é seguido do capítulo 12. E no capítulo 12 Paulo diz: eu tive uma experiência, conheço um homem que subiu até o terceiro céu e viu coisas inefáveis, vi coisas maravilhosas, não convém nem que eu conte. Paulo viu um pouquinho do céu, e Deus o mandou de volta. Ele diz: eu não sei se eu subi no corpo ou fora de corpo. Ele diz: mas eu tive essa experiência. Um pouquinho do que ele viu, e com esse monte de sofrimento, ele põe no prato e diz assim: não pode ser comparado. Eu e você não sabemos bem como será, mas aquilo que nós sabemos das Escrituras nos garante que não pode ser comparado. Ao passar pelo sofrimento, coloque a sua esperança na glória que haverá sobre você.
É só nisto que nós podemos, de fato, encontrar esperança. Mas deixa eu perguntar para você: você está em Cristo? Porque lembra, tudo isso começou dizendo, nós somos co-herdeiros, nós estamos em Cristo, nós sofremos com Cristo, nós seremos glorificados com Cristo, a glória vai ser em nós. Essa esperança não é para todos. Paulo começa essa carta dizendo aos santos de Roma, aos crentes de Roma, aos que creram em Cristo. É para a igreja que ele está dizendo, é para o povo de Deus. O povo de Deus, se colocar na balança, pode dizer, a glória do futuro não pode ser comparado com os sofrimentos do presente. É maior. Mas o descrente, todo o sofrimento do tempo presente também não pode ser comparado com o sofrimento do futuro. Porque haverá um sofrimento maior. Por isso que nessa noite você precisa sair daqui muito convicto de que você está em Cristo, para que você possa enfrentar qualquer sofrimento que você tiver que enfrentar. Porque se você não estiver em Cristo, qualquer dor dessa vida é nada perto da dor que você sofrerá na eternidade. Mas eu quero olhar com você a segunda lição. Como encontrar esperança em meio a tanto sofrimento? Primeiro, lembrar que é desproporcional o sofrimento de agora com a glória do futuro. Não tem nem como comparar. Segunda lição, lembrar que o palco do nosso sofrimento será redimido. O palco do nosso sofrimento será redimido. Nós vivemos num mundo e a gente diz, esse mundo é cruel, esse mundo massacra e machuca, e é assim mesmo. Paulo diz, este lugar onde você vive a sua jornada sofrendo, ele será redimido. Olha o verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O palco do nosso sofrimento aguarda a nossa transformação. Essa criação descrita aqui é o mundo criado mesmo. Não somos nós, porque você vê claramente que ele está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Lá no verso 23 você vai ver que ele vai dizer, não somente ela, não somente a criação, mas também nós. Então essa primeira parte é a criação mesmo. Não é os anjos, porque os anjos não estão quebrados pelo pecado. Não é Satanás, porque Satanás não aguarda essa revelação que vai acontecer. É a criação mesmo, é esse mundo. E como esse mundo está aguardando a revelação dos filhos de Deus. A ideia de aguardar, aí a ideia é como se ele estivesse na ponta do pé, assim, ó, tentando olhar para ver aquilo que vai chegar. Está dizendo, será que está chegando? Deus, ao criar o mundo, em Gênesis capítulo 1, Deus cria no 6º dia, aquele que governa sobre o mundo, que é o homem. E Deus diz para ele, domine, governe, cuide, desfrute. Rapidinho, aquele cara caiu. E a criação está aguardando o dia em que esse que governa sobre ela, vai estar manifestando a glória. A revelação dos filhos de Deus, aquilo que Deus fará em nós, quando a criação vê sobre ela, pessoas que estão totalmente transformadas. O palco do nosso sofrimento aguarda a nossa transformação. E Paulo está dizendo isso para dizer, tenha coragem, tenha ânimo. Esse mundo que machuca, ele está esperando o dia que você vai ser transformado. Porque Deus está fazendo isso, a ardente expectativa da criação. Mas por que a criação aguarda tudo isso? Porque o destino da criação está indissoluvelmente ligado às do homem. Quando Deus cria um mundo e Deus coloca o homem no mundo, Deus une essas duas coisas. O destino do homem está ligado ao destino da criação. Aquilo que acontecesse com o homem, iria acontecer com a criação. Paulo diz isso no verso 20, olha lá o verso 20. Pois a criação está sujeita
a vaidade, não voluntariamente. Ele está dizendo, a criação está sujeita à futilidade. A ideia de vaidade, assim, ela não está completa, ela não está com todo o seu potencial, ela faz movimentos que não se realiza. Pois a criação está sujeita a essa condição, não voluntariamente, não é porque ela quis, não é porque ela meteu os pés pelas mãos. O mundo é difícil, não é por causa do mundo, mas porque alguém sujeitou ela a essa vaidade. E quem é que sujeitou ela a esta vaidade? É o próprio Deus. É Deus que diz, maldita é a terra por tua causa. Essa fala de Deus lá em Gênesis 3, quando o homem que deveria cuidar da criação, cuidar do jardim, desobedece a Deus, coloca o jardim e toda a criação em perigo. Deus diz, maldito é a criação, por causa de você, por causa do homem, por causa de Adão. O destino do homem está relacionado com a criação. Mas olha o verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Vamos ler agora? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Detalhe, aquele que sujeitou a criação a um estado de maldiçoada, a um estado de cardos e abrolhos, a um estado de seca, de tempestades, de terremotos, de mortes, de sangue rolando pela criação. Aquele que colocou essa maldição sobre ela, colocou na expectativa de um dia retirar dela. É isso que o texto está dizendo, ó. Olha o finalzinho do verso 20. Mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Em nenhum momento na mente de Deus estava a ideia de que maldita é a terra por tua causa e será maldita para todo sempre. Na mente de Deus há um tempo em que Ele vai retirar esta maldição. Quando o descendente da mulher, que Ele havia dito em Gênesis, esmagasse a cabeça da serpente e um dia voltasse para reinar. É o tempo que Paulo está dizendo, nós aguardamos as glórias a ser reveladas em nós. O palco, que é o mundo em que nós vivemos, aguarda uma transformação, aguarda a nossa transformação. E o palco do nosso sofrimento sofre no tempo presente por nossa causa. É por isso que há tanta dor, tanta lágrima, tanto sofrimento, por causa daquilo que o homem fez. Mas há esperança. Olha lá o verso de número 22. Olha o verso 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. O que você está ouvindo é o gemido da natureza, é o gemido do mundo quebrado, aguardando o dia da redenção. Quando vai se dar o dia da redenção dela? Somente depois que o ser humano estiver com a glória manifestada nele. Quando a glória se manifestar no ser humano plenamente, então essa criação será redimida. Porque aquilo que é feito ao homem, é feito à criação. O homem peca, a criação cai. O homem é redimido, a criação é redimida. O palco do seu sofrimento será o palco transformado pela graça e glória e poder do Senhor. Quando Cristo veio e morreu na cruz, Ele reconciliou consigo todas as coisas. Ele reconciliou pessoas e reconciliou um mundo quebrado pelo pecado. Assim como nós ainda não temos a plenitude, o mundo também não tem. E todos estamos aguardando, o mundo que eu estou dizendo é a criação. Estamos aguardando o tempo da nossa redenção. A ideia de geme, a Escritura usa muito essa mesma imagem em outros lugares, muitas vezes ligada até mesmo com o aspecto da volta de Cristo, como sendo as dores de parto. Não é um gemido de morte, é uma dor para gerar alguma coisa, e a criação está nessa expectativa,
e constantemente é frustrada. Você tem desde ciclos que passa pela primavera, verão, outono, chega no inverno. Não resolve. O mundo geme aguardando um dia em que será plenamente restaurado. Olha Isaías capítulo 11, verso 6, o Ariel vai projetar também. Olha uma descrição desse momento em que tudo haverá de ser transformado. Na figura do Antigo Testamento, uma figura bem rural, é descrito de figuras de linguagem, mas olha a paz que permeia este novo lugar, este mundo quebrado de pecados. Olha lá Isaías 11, verso 6, até o verso de número 9. Vamos ler? O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Continuemos. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito, pensa na criança de peito, você que é mãe, hein? A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É uma descrição de coisas hoje impossíveis você pensar, de coisas que estão em guerras, em conflito, porque o mundo está quebrado. Ele diz: se faz novas todas as coisas, são capazes de estar em grande harmonia, onde a criança desmamada coloca a mão nos lugares mais perigosos dos dias atuais, e nada aconteceria com ela. Apocalipse descreve isso como sendo a nova Jerusalém que desce do céu. Pedro diz de uma transformação através de um fogo que purifica esse mundo, e surge novos céus e nova terra. Por isso, irmãos, essa expectativa de Paulo aqui não é aquela do que acontece depois da morte. Ele fala sobre o que acontece depois da morte em outro lugar, em Filipenses, dizendo que é melhor estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele fala aos Coríntios, mas aqui não. Aqui ele está olhando não para aquilo que acontece depois da morte, ele está olhando para algo muito maior do que isso. Ele está olhando para aquilo que vai acontecer quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar. Que é lá que a criação será redimida, é lá que a glória vai ser plenamente manifestada em nós. Até esse momento, aquele que morre está com o Senhor, consciente, já é um lugar melhor, mas ainda é chamado do lugar intermediário. Quando Cristo volta, nós ressuscitamos aquele que estiver morto. Cristo ressuscitará, trará na sua companhia os que morreram, e essa criação é transformada. Isso é consolo para enfrentar sofrimento. É isso que Paulo está dizendo. Olhe para o sofrimento e veja assim: a vida tem muito mais a ser vivida, com muito mais intensidade, com muito mais qualidade, em um lugar que não haverá mais lágrimas nem pranto, um lugar onde não haverá mais despedidas, onde o que era para sempre, de fato, para sempre será. É isso que tem que arder no nosso coração. É isso que não pode ser comparado. Olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. A Bíblia diz dessa realidade triunfal. É isso que os apóstolos estavam olhando, Jesus subindo, e aqueles anjos disseram: por que vocês estão olhando? Ele vai descer da mesma forma. É isso que Pedro prega, dizendo: o céu está guardando ele até o dia da restauração de todas as coisas. Nada que a queda quebrou, nada que Satanás, através das suas astúcias, trouxe de maldade ao mundo, destruindo, fazendo com que o primeiro homem desobedecesse a Deus, nada daquilo vai ficar sem redenção. A vitória de Cristo sobre Satanás é total. Ele não perde o mundo que ele criou em 6 dias.
Ele não perde pela desobediência de Satanás, não, Cristo veio redimir e colocar nós habitando lá. É por isso que nas bem-aventuranças diz bem-aventurados, porque eles herdarão a terra. A terra pertence a nós e aos nossos filhos para todo o sempre. Poderemos hoje estar em guerra com ela, e ela em guerra conosco, porque ela está amaldiçoada. Coloque o seu coração neste mundo atual e você vê que não completa você. Mas um dia, esse mundo estará perfeito, porque você estará perfeito. Esta é a obra que Cristo veio fazer em você, e fará na criação que Ele fez. Terceira e última lição: lembrar que o nosso corpo será redimido. Como enfrentar os sofrimentos? Primeiro, comparando, lembrar da grande desproporção que há entre os sofrimentos presentes e a glória futura. Segundo, lembrar que o palco do nosso sofrimento será redimido. Terceira e última lição: lembrar que o nosso corpo será redimido. O nosso sofrimento não é só por causa do mundo. Nosso sofrimento é por causa de nós mesmos. A gente sabe o que é isso. À medida que os anos vão passando, o nosso corpo dá sinais disso. Olha lá o verso 23. E não, Romanos 8, verso 23. E não somente ela. Quem é ela aqui? A criação. Não somente a criação, mas também nós. Então o que ele disse até agora de restauração não é dos crentes, era do mundo. E agora ele diz, não somente ela, mas também nós. Nós quem? Nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós gememos neste mundo. A dor perfaz toda a nossa realidade existencial, dor física, dor psicológica, mental, de certa forma, perfaz quem nós somos, porque nós fomos quebrados pelo pecado. O nosso corpo não funciona adequadamente, ninguém é saudável plenamente falando, ninguém é perfeito plenamente falando, porque quando Adão comeu, Deus disse que o homem certamente morreria, e desde aquele dia ele começou a morrer de dentro para fora. Talvez você entre aqui sentindo exatamente as dores de um corpo quebrado pelo pecado, por causa das dores, do sofrimento. Não é o seu pecado objetivo, é a sua condição. E mesmo depois que o Espírito Santo veio habitar em você, porque você creu em Cristo, o Espírito veio morar em você, e aí você sente que há algo mais para ser vivenciado. E nós estamos gemendo, aguardando isso. Quando nós lutamos com a nossa própria carne, quando nós fazemos aquilo que nós não queremos fazer, e o pecado vem sobre nós, e a gente diz como Paulo, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É nós gemendo, aguardando o dia da restauração. Quando você faz algo errado, e você fala de alguém, e depois você diz, poxa, eu fui fazer isso, é esse gemido por uma transformação. E a grande questão é como é que isso é possível de ser realizado. Olha lá o verso 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, fazendo o quê? Aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Perceba de novo, Paulo não está falando de morte, ele está falando de ressurreição final. Redenção do corpo. Deus nos fez seres materiais, com matéria, e seres que transcendem a matéria, somos espirituais também. E Deus há de redimir o nosso corpo. Nós cremos na ressurreição final. Quando nós declaramos, quando vamos ser batizados, você crê na ressurreição dos mortos? Sim.
A nossa fé não termina com morte, nossa fé termina com ressurreição. Porque o nosso Salvador não terminou com a morte, ele terminou ressurreto na história. Aquele que subiu estava vivo em corpo, como nós lemos em Atos 1. Ele esteve morto, mas ressuscitou. É isso que não pode nos separar do amor de Cristo, nem a morte. Paulo está dizendo, nós aguardamos isso, em que nós seremos plenamente adotados. Nós já estamos em Cristo, mas nós ainda não herdamos as coisas totais. Nós ainda não herdamos um corpo transformado que Cristo já tem, e nós vamos ter à luz de Filipenses. Paulo está dizendo, nós estamos gemendo, aguardando isso. Eu quero perguntar para você, o que é que você aguarda para a sua vida? Às vezes a gente olha para o mundo, e a gente tem as nossas formas de pensar em soluções para o mundo. E a gente acha que ideologia A, ideologia B, partido A, partido B, leis e mais leis vão resolver o problema da humanidade. Não resolve. Não passa de um gemido tentando fazer alguma coisa. E com isso eu não estou dizendo que não deva ter leis melhores. Paulo vai dizer que aqueles que estão investidos de autoridade devem fazer o bem. Mas eu estou dizendo, não ponha a sua esperança de que alguém vai resolver o problema do mundo. De que se nós tivéssemos o sistema X de educação, aí pronto. Se a educação fosse feita dessa forma, resolveria. Se a ciência fosse isso, resolveria. Se os políticos fizessem isso. Não, o mundo está amaldiçoado por Deus. Deus torceu esse mundo por causa do ser humano, por causa daquele que era o representante da humanidade. E Deus vai distorcer esse mundo. Nós estamos torcidos, e Deus está distorcendo, espiritualmente já dentro de nós com o Espírito Santo, e definitivamente quando Ele voltar, através da redenção do nosso corpo. A redenção é externa, não é interna. A redenção não é conquistada pelos homens, é conquistada pelo único homem que é Jesus Cristo. Nós somos apenas herdeiros. Você está para herdar as coisas. Você é incapaz de fazer o mundo perfeito. Você é incapaz de se tornar perfeito. Mas tem uma pessoa que vai fazer, é Jesus Cristo. A minha pergunta é, você está em Cristo? Se você está em Cristo, você terá domínio sobre um mundo transformado. Se você está em Cristo, você terá um corpo transformado. Eu espero que eu e você entendamos o que é sofrimento perto dessas promessas que a gente tem. É isso que Paulo diz, não podem ser comparados o sofrimento do tempo presente com a glória a ser revelada em nós. Não é apenas a nós, é em nós. Diante de tudo isso, a gente não tem outras palavras senão dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. É por isso que nós cantamos no início desse culto, eu queria tanto ver o som, ouvir o som que vai abrir, queria tanto ver o meu Senhor descer. O texto diz, rever irmãos que em Cristo fomos, rever amigos que em Cristo fomos feitos um, e juntos dar as mãos, e cantar o autor da nossa fé. A Escritura é uma escritura é uma história de uma bela criação, de um pecado que entra no mundo, de lágrimas, dor, morte, sofrimentos, até que vem alguém e redime a história. Essa é a história da Bíblia. Nós estamos, como a criação, o texto diz, aguardando, ardente expectativa, como nas pontas dos pés, olhando para cima, olhando lá para frente, e aguardando esse dia. É assim que você está também? Ou as coisas deste mundo têm tomado tanto o seu coração, que você diz, está bom demais aqui, a terra já virou céu para mim. Não, independe o tanto que você avançou neste mundo, ele ainda é um mundo quebrado de vales de lágrimas. Não sei quantas já rolaram pela sua face, mas vão rolar ainda. Mas nada disso pode ser comparado com aquilo que Deus fará. A minha pergunta, onde está o teu coração? Paulo diz, Jesus diz, acumule tesouro nos céus,
onde traça nem ferrugem corrói. Vamos orar? Deus, nós precisamos ter esperança, e esperança não precisa ser vista. Se nós vemos, não é mais esperança. Por isso, ó Deus, faça com que o nosso coração se aqueça em ouvir a Tua voz, para que um dia, se nós vejamos com os nossos próprios olhos todas as coisas redimidas. Obrigado, ó Deus, porque Cristo realizou na cruz do Calvário a obra que garante isto para nós. Deus, o Senhor conhece como que o Senhor faz em administrar dores e sofrimentos durante essa nossa jornada aqui neste mundo quebrado. Muitas vezes para fazer com que nós lembremos que a nossa pátria vai descer do céu. Por isso, Deus, nos faça encontrar consolo no meio da dor e do sofrimento. Obrigado porque o Teu Santo Espírito, o Consolador do Senhor, também está gemendo dentro de nós. E gemendo quando nós não sabemos orar como convém. Obrigado porque os gemidos do Teu Santo Espírito é que garante a nossa oração sendo ouvida pela obra de Cristo, e o Senhor nos segurando até o dia em que o Senhor fará novas todas as coisas. Agradecemos, ó Deus, porque tantos e tantos irmãos nossos viveram com esta expectativa, tombaram aqui, mas estão com o Senhor consciente, aguardando o dia em que estarão com corpos transformados, vivendo no novos céus e nova terra. Que bom, ó Deus, é saber que o sacrifício de Cristo na cruz é maior do que qualquer pecado que Adão cometeu. Obrigado porque o segundo Adão realizou a obra completa de garantir para nós a habitação eterna em um jardim transformado. Nos dê a graça, ó Deus, de desejar estar naquele lugar, nos novos céus e nova terra que o Teu Filho preparou para nós. E é no nome dele que nós oramos. Amém.